Kai Talks. Vamos falar de simulação? Fala galera da simulação, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Kai Talks, um espaço para bate-papos descontraídos com diferentes profissionais referência na área da engenharia. Olá, engenheiros! Sejam bem-vindos a esse novo episódio do nosso podcast Kai Talks. Bom, Amaral, hoje temos mais um convidado muito especial para participar aqui do nosso Kai Talks dessa segunda temporada, de novo com câmera, nesse nosso estúdio aqui dentro do escritório da E3S. Quem que é o nosso convidado? O nosso convidado é uma pessoa muito ilustre, não só porque ele já foi meu professor, mas ele já foi meu aluno também. Então, senhoras e senhores, uma salva de palmas para Vinícius Monteiro, Isso aí. especialista em simulação. Vinícius, eu separei aqui uma historinha. Sim. E eu gostaria de contar essa historinha aqui para os nossos espectadores antes de eu te passar a palavra, se você me permitir. Bora, vamos lá. Então vamos lá. Essa historinha aqui é o seguinte, pessoal. O Brasil, ele tem um paradoxo interessante acontecendo por aqui. Porque nós fomos pioneiros no setor aeronáutico. Nós tivemos Santos Dumont, considerado por muitos o pai da aviação. Existe a discussão, é o primeiro, é o segundo criador do avião. Mas esse mesmo país que foi pioneiro no desenvolvimento dessa tecnologia demorou muito para ter uma indústria formal bem estabelecida no setor aeronáutico. Na verdade, um dos aprendizados que a gente teve, assim como outros países, ao longo da Segunda Guerra Mundial, foi que é muito difícil você garantir a integridade da sua nação, do seu Estado-nação, sem uma força aérea relevante. E foi nesse contexto que foi criado não apenas o meu amado Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, como o CTA, e em 1969 culminou na geração da Embraer, que hoje é uma referência mundial no setor aeronáutico. Em paralelo a isso, nós temos uma indústria de defesa muito relevante, muito pertinente. Eu tenho aqui alguns dados que essa indústria, que começou a ser desenvolvida principalmente na época da ditadura militar, mas já era presente na época do Brasil Império, ela foi aqui detentora de mais de 4% do PIB brasileiro no último ano. E para bater esse papo, falando de defesa, falando de aeronáutica, nós trouxemos o Vinícius, que é referência, um cara pesadíssimo do mercado e que com certeza vai ter muita informação interessante para vocês. Agora sim, Vinícius, deixa eu te passar a palavra e mais uma vez, bem-vindo ao nosso podcast. Opa, obrigado. Obrigado pela oportunidade também de estar aqui, né? Agradeço aí pela introdução. Nem mereço tanto assim, mas é isso aí. Trabalho ali na Vibras já faz alguns anos, né? 4 anos na Vibras. E estou aí para responder as perguntas ou as curiosidades que você tem relacionada aí à parte da aeronáutica, um pouco com que eu trabalhei na área ou na indústria de defesa. Então, fica à vontade em relação às perguntas. Então vamos lá, porque você está sendo aqui muito humildão. E essa sim. não é a ideia. O cara é... Bom, vamos lá, vamos começar do princípio. Você falou aqui que você trabalha já há 4 anos na Vibras. Sim. Mas você tem uma passagem por física, você tem passagem por engenharia, tem mestrado, tem doutorado. Você é um cara de peso nesse segmento, sim. Mas antes da gente culminar na Vibras, me conta um pouco aí da tua carreira, cara, porque a gente tem aqui uma particularidade. Acho que o nosso público não está tão habituado, porque até então a gente conversou muito com pessoas que seguiram um caminho mais parecido. Ah, sim. Porque você não fez engenharia na sua primeira graduação. Conta essa experiência aqui pra gente. Minha primeira graduação foi em física, né, para quem não sabe, e a intenção de fazer física foi mais por conta de trabalho com raciocínio lógico, sempre gostei disso, sempre gostei de entender aí as ciências fundamentais, então foi naturalmente, né, para fazer esse tipo de faculdade. Mas ao longo da física eu pensava também no mercado de trabalho, a gente sabe como físico profissionalmente, pelo menos aqui no Brasil, né, é um desafio muito grande a gente tentar trabalhar assim puramente com pesquisa ou no desenvolvimento de algum tipo de produto, né, usando esse conceito. Normalmente isso está muito relacionado à contratação de engenheiros também. Então, no meu último ano de física, eu comecei a pensar nisso, eu comecei também a conversar com pessoas que eram formadas em físicas, e eu vi que a maioria trabalhava mais em algum instituto de pesquisa, mais por conta de concurso público, e aqui a gente sabe que para abrir vaga nessas instituições, a gente teria que aguardar aposentadorias, né, ou algum incentivo do governo, querendo ampliar uma pesquisa em alguma área, e a gente sabe que no nosso Brasil o governo talvez não tenha muito interesse, ou às vezes o interesse é mais político, né, de fazer esse tipo de estratégia do que um interesse mais de desenvolvimento tecnológico do país em si.
Então, no início da minha carreira, eu trabalhava no INPE, né, também. Eu era bolsista de iniciação científica. A minha área não tinha nada a ver na parte de aeroespacial e engenharia. Eu trabalhava com estudo de bolhas de plasma na altas camadas da atmosfera, que era na ionosfera, né? Eu acho que todo mundo aqui dessa mesa aqui já passou por essa oportunidade de ser bolsista, né? Sim, exatamente. Na verdade eu não. Não, mas durante o mestrado? Eu não fui bolsista. Eu vou pegar o meu pão com mortadela aqui e eu vou me afastar. E vai ter outra ocasião que eu vou pegar meu pão com mortadela. Mas continua. Não, sim, é isso aí. Aí trabalhei muito tempo no INPE, nessa área de bolhas ionosféricas, né? E, obviamente, recebi o convite para mestrado e doutorado, mas só que eu não via muito isso, assim, lá na frente, né? O que eu ia atuar profissionalmente. Eu teria que aguardar aquele pesquisador, que era uma equipe muito pequena de pesquisadores lá no INPE, era 4 pesquisadores na área de geofísica espacial, e eu teria que praticamente aguardar uma vaga para conseguir entrar nesse meio, né? E não era algo também que brilhava nos meus olhos, era algo que eu tinha uma simpatia, mas ok. Então, nessa mesma época, aí pensando em estratégia de carreira, apareceu a oportunidade de um mestrado profissional, lá no ITA, né? De turbinas a gás, com parceria da Vale, né? Que é a Vale Soluções de Energia. Eu falei, é aqui que eu vou entrar. E vamos ver como que é esse assunto aí de turbinas, turbomáquinas, que eu não conhecia muito bem. Comecei a estudar e ler sobre, eu falei, é interessante. Então foi no mestrado que você teve o seu primeiro contato de verdade. Foi no mestrado que eu tive meu primeiro contato na área de engenharia. E principalmente turbomáquinas e propulsão turbojato, né? Você era o único físico na sua turma? Sim, eu era o único físico. Poxa. Era um time aí, um grupo, né, de alunos de 15 alunos, dos 15 tinha 2 matemáticos, um cara da ciência da computação, um físico e o resto tudo engenheiro, né? Engenheiro mecânico, engenheiro químico. Mas eu era o único físico. Tanto que, eu falo o único físico, mas na universidade que eu fiz, entraram 15 físicos e se formaram 3 também. Então, nós fomos únicos também para se formar, né? Porque a Universidade de Física ela é bastante teórica, né? Então se trabalha com muito cálculo, às vezes as pessoas vão com uma expectativa, mas é outra coisa na realidade, né? Então às vezes acaba, não é isso muito que eu quero, acaba saindo, né? Mas me formei e depois eu acabei fazendo mestrado aí na parte de engenharia mecânica, né? Que é a área de turbomáquinas, e mais para frente eu ingressei aí no doutorado. A vida foi me levando com base nas oportunidades que eu fui abraçando. E cara, a gente nunca conversou sobre isso lá no ITA, mas imagino que no ITA você também era o único físico, ou um dos poucos, não conhecia mais ninguém. Como que é ser um físico numa área de engenheiro? Sente diferença ou não, natural? O pessoal nem reparava, acho que todo mundo achava que era engenheiro. Como é que é essa dinâmica? Tem diferença, porque principalmente quando a gente entra na parte de manufatura, integração de alguns itens, não tem tanto conhecimento, mas a ciência básica, que é a matemática, a dinâmica dos fluidos, termodinâmica, tudo que a engenharia também tem na ementa, então o físico ali também tem. E aí a especialidade para a área de turbomáquinas ajudou a ter esse know-how de engenharia e ainda voltado para uma aplicação. Então, assim, se comparar com engenheiro de turbomáquinas com físico que tem o mestrado ou doutorado, né, na área de engenharia de turbomáquinas, eu acho que fica bem equiparado os dois, né, na parte teórica. Obviamente também a parte prática de experiência profissional na indústria, isso conta muito também. Então, o meu tempo lá na Vibras dos 4 anos, eu acho que isso agregou muita coisa. Aí eu posso falar que no Brasil são poucas pessoas, posso falar talvez 5, 6 pessoas que têm esse know-how da parte acadêmica e prática no desenvolvimento de turbojatos. Temos um turbojato lá 100% nacional, né? Isso já é motivo de muito orgulho. E nessa área, bom, você realizou, acredito eu, diversas pesquisas, linhas de pesquisas durante tanto a sua formação acadêmica quanto a sua formação profissional. Sim. E quais são esses principais projetos, essas áreas que você gostaria de destacar para a gente que foram de maior interesse envolvendo a simulação computacional? Ah, legal. Sim, eu trabalhei em vários projetos de pesquisa, inclusive esse que eu falei das bolhas ionosféricas, mas vamos deixar isso de lado. Relacionado à parte de turbomáquinas, inclusive o meu projeto de pesquisa no doutorado foi relacionado no desenvolvimento de um turbodrill, ou turbobroca, não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo de maquinário, não? Não. É normalmente utilizado na indústria de petróleo para perfurar praticamente camadas rochosas para você criar uma estrutura e succionar, tirar o petróleo daquela região. Então a gente fez uma parceria do ITA com a BG Group, que é uma empresa inglesa, né, para a gente desenvolver esse tipo de turbomáquina, porque eles estavam precisando
para todos os aparatos que eles tinham, que eles já tinham um conjunto de broca e tal, a gente precisava dessa turbina hidráulica. É basicamente uma turbina hidráulica conectada a uma broca, né, o conceito. E basicamente você tem uma bomba em cima da plataforma de petróleo ali, ela succiona a água do mar e joga essa água ali para a turbina hidráulica, em que ela retira essa energia e acaba girando a broca, né? E nisso você vai perfurando as camadas, né, de pós-sal, sal e pré-sal. E isso estava relacionado também àquele projeto pré-sal que o Brasil estava com a Petrobras acionou a BG Group e a BG Group acionou o ITA. Então, assim, em 3 lados a gente trabalhou nessa frente para desenvolver esse motor. Então desenvolvemos, não fizemos o processo de manufatura por a gente não ter uma capacidade industrial aqui dentro para fazer isso, mas a gente desenvolveu ele nos projetos e rodamos CFD também, então ele atendeu assim todas as expectativas que eles gostariam, né, para perfurar todas as camadas como eu citei. É interessante. Eu acho que a gente pulou uma etapa aqui, porque no primeiro momento você veio da física, você queria ter mais contato com o mercado, inclusive o ITA, pelo visto, foi um divisor de águas na tua carreira. Isso. Mas em determinado momento você já estava usando simulação, você já estava trabalhando com CFD. Em que momento que simulação entrou na sua carreira? Tá, legal. Isso foi no mestrado, porque quando eu entrei no mestrado, tinha um conjunto, como era mestrado profissional, já tinha um conjunto de temas alinhado com a Vale, né? E a Vale, um dos projetos que eles tinham lá era o desenvolvimento de uma turbina a gás para geração de energia. E aí nesses temas, um dos temas era projeto de uma turbina, né, que é uma componente da turbina a gás, utilizando ferramentas computacionais. Então, iriam me passar a geometria e eu ia começar a trabalhar com CFD para gerar um mapa de desempenho, ou seja, o modo de funcionamento dessa turbina. Então aí foi a primeira vez que eu comecei a usar as ferramentas computacionais, que na época o ITA estava com as licenças da ANSYS, né? Então começamos a utilizar por ali. Então comecei... Até então, sequer sabia que existia tecnologia? Eu sabia que existia, mas eu nunca tinha mexido, nunca tinha assistido um vídeo, nunca tinha procurado saber. Então foi a primeira vez, foi no mestrado, então ao mesmo tempo que eu tive um desafio de entrar numa área nova, que era engenharia, estudar máquinas de fluxo, que eu nunca tinha estudado, entendeu? Ao mesmo tempo, eu tinha que entender de CFD, que também é uma área à parte, não é só estudar máquinas de fluxo em si, né? E o ITA é bem forte nessa área de CFD. Então, eu tive muitas indicações de professores, disciplinas, fiz várias disciplinas na área também, e a internet me ajudou bastante, né? Eu acho que hoje em dia todo mundo, além do meio acadêmico, a gente usa muito a internet para complementar nossos estudos, né? Porque eu acho que tem material muito farto nessa área. Mas com isso a gente já começa a ter aqui, não vou dizer um spoiler, porque a gente já está conversando sobre, mas o título desse podcast, a física convergindo na engenharia, até uma brincadeira que a gente fez aqui, Vinícius, porque a gente tem que monitorar ao longo do CFD essa história da convergência, da física. Sim. Não sei se você quer comentar um pouquinho, já que esse é o tema que está reunindo a gente aqui hoje. Eu posso comentar sim, eu até estava pensando sobre isso, e aí eu tive a seguinte, assim, insight, né? Eu acho que foram as condições de contorno que eu impus na minha vida com que fez com que um físico convergisse na engenharia, praticamente, entendeu? O cara que se prepara para o podcast é outra coisa. Nossa, que nível de preparo. Então. Se prepara melhor do que os hosts, inclusive. Mas vamos deixar isso aí, parei. Deixa pra lá. Então, mas foi isso. Então, as condições de contorno, eu gostava muito de trabalhar com raciocínio lógico, gostava da parte de computação. Eu cheguei a fazer até 1 ano de FATEC em TI, né? Parte de programação computacional. De tanto que eu tinha essa afinidade. No meu último ano de física, em que eu já estava pensando, o que eu vou fazer e tal, eu estava lá no INPE fazendo física e cheguei a cursar um pouco de computação, programei em Java, C, enfim, diversas outras linguagens de programação. Isso me ajudou muito também a ter uma noção de CFD, porque as matérias que eu fiz de CFD também envolvia programação, né? Programação, enfim, de equações de mecanismo fluido, basicamente. Então esse know-how me ajudou bastante, né? Você vê como tudo vai cercando, né? Você mesmo não tinha conectando, mas você está na carreira certa, porque você conseguiu amarrar física, amarrou engenharia, amarrou programação, e você utiliza isso tudo. É isso aí. Quando a gente começou a conversar aqui, eu desviei um pouco, a gente estava falando da Vibraz. Não sei se todo mundo do mercado aqui que está assistindo a gente, quem está ouvindo no Spotify ou quem está nos assistindo no YouTube, a Vibraz é uma empresa muito importante
para o Brasil no setor de defesa. Por conta da natureza das suas atividades, a gente entende que tem aqui vários sigilos que não podem ser quebrados, enfim. Mas o que você pode falar da gente, de como que é o seu dia a dia hoje no mercado? O que você faz, que tipo de projeto você se envolve, você que tem esse background de aeronáutica, com o que você trabalha hoje, Vinícius? Tá, eu vou dar até um pouquinho do histórico do que eu fiz na Vibrasa e que eu faço hoje, né? Quando eu entrei na Vibrasa, era para ser envolvido diretamente na melhorias de um turbojato que estava sendo desenvolvido lá, né? E todos sabem que a gente está desenvolvendo aí um motor MTC, né, míssil tático de cruzeiro, até na internet você pode buscar algumas informações sobre, e estava com muito problema na parte do desenvolvimento do turbojato. Então, uma equipe de 3 pessoas foram chamadas para poder dar apoio ao time, já tinha um time lá desenvolvendo esse tipo de tecnologia, e aí eu não tinha conhecimento prático, mas eu tive muito conhecimento teórico. Todos esses anos estudando, tive um pouco de prático enquanto eu estava na Vale, mas a aplicação era outra, né? Era mais para geração de energia do que propulsão aeronáutica. E o meu background também no IAE me ajudou bastante, também desenvolvi algumas coisas nessa área. E a gente pôde contribuir muito com a parte da estabilização, vamos falar dessa forma, né? Da máquina. Também me surpreendeu das pessoas que estavam lá ter um know-how muito grande de turbomáquinas, embora eu não tivesse conhecimento, né? Então, graças a eles e acho que foi um somatório. O nosso lado, que veio a parte acadêmica, que veio um pouco da parte de chão de fábrica, que fez com que a gente tivesse sucesso. Então, a gente tem um motor aí que já voou os 300 km, que é o que está na especificação. Você pode encontrar aí que ele chegou a atingir isso. Então, é o primeiro motor brasileiro que faz esse tipo de coisa. É um orgulho pra gente, né? Que é uma tecnologia de ponta, né? Tecnologia de propulsão turbojato. E uma dúvida, Vinícius. Você está falando dos projetos que você atua na área de turbomáquinas. Quando você começou a utilizar CFD, a utilizar a simulação computacional, qual foi a etapa da simulação que você considerou assim o mais desafiador? Foi a parte da teoria? Foi a parte do setup, escolhas de modelo, entender como você faria essa configuração na ferramenta, a utilização da ferramenta, ou a parte de análise de resultados? Qual dessas 3 etapas você considera que foi um maior desafio quando você iniciou a utilização de simulação? Eu poderia falar que foram todas, cara, porque é muito diferente, embora seja a mesma coisa. Vou até dar alguns exemplos. Eu comecei diretamente aprendendo no software e estudando a teoria em paralelo. Eu não comecei diretamente pela teoria e programei. Aí depois disso eu falei, eu vou um pouco mais a fundo para saber o que está por trás, né? Então fiz algumas disciplinas também de CFD e fiz ainda a disciplina na engenharia da computação e processamento paralelo. Então também aprendi a alocar processos quebrando malhas em pedaços, não malha de CFD, mas era uma malha relacionada a um projeto que eles estavam lá, o Jogo da Vida e tal, que era um programinha mais didático, né, que o professor dava, e aí você tinha que quebrar os problemas em pedaços e paralelizar nos processadores. Então, comecei a entender um pouco de processamento paralelo, entendi a parte de CFD, resolvi algumas equações, solução de Blasio, camada limite, alguns probleminhas mais simples, mas já para ter uma noção do que estava acontecendo por trás da ferramenta. Comecei a conhecer a tal da viscosidade artificial, as coisas que acontecem que você começa já a usar essa teoria para aplicar no software em si, né? E a outra tem o uso da ferramenta. Por exemplo, a ferramenta tem algumas nuances, né? Como a gente pode falar de CFX e Fluent, o Fluent tem tal dos coeficientes de relaxação, já o CFX não tem muito isso, então o cara já tem que começar a entender um pouco da filosofia daquela ferramenta, né? Então, tanto que quando eu entrei para o mercado de trabalho, eu já estava um tempo trabalhando na ferramenta da ANSYS, já há alguns anos, e tendo noção um pouco também da parte numérica por programação, mas algumas pessoas que chegaram tinham um background muito forte de programação, coisa de 8, 10 anos, e quando ia mexer nessa ferramenta, não conseguiam resolver. Mas é mais por conta, não era porque não sabia, é porque não tinha essa, como posso falar, afinidade do uso da ferramenta e era questão de tempo para aprender. E eu lembro que um colega meu até comentou, cara, não acredito, eu estudei 8 anos, já faz quase 2 semanas que eu estou tentando convergência aqui no negócio e eu não consigo, cara. E aí eu comecei a mostrar algumas estratégias e boas práticas, aí ele começou a sacar. Eu falei, cara, eu não imaginava que seria tão diferente, embora seja a mesma área, né? Foi uma das coisas que eu percebi também. Eu acho que tem outros aspectos que tem que entrar nessa balança, porque o que você falou, você era um físico, começando a ter contato no mundo da engenharia, no mercado de turbomáquinas que você não tinha familiaridade, com uma tecnologia nova que você sequer conhecia, sequer tinha visto. Então teve um combo aí de muita novidade num
um espaço de tempo muito curto. Né? Foi curto mesmo. Aí como posso falar, os livros viraram meu travesseiro, né? O pessoal que quer entrar para essa área e quer manter as 8 horas de sono, esquece. Eu tô até brincando com isso, porque o meu mestrado profissional, ele foi um mestrado assim, diferente do mestrado convencional do ITA. Eu tive que fazer 13 disciplinas em 9 meses, né? É muita coisa. Bem puxado. Então, cara, era por trimestre. Então, a cada 3 meses a gente fazia em torno de 5 a 7 disciplinas. É bastante. Então, era muito puxado, cara. Então, você acaba avançando algumas horas da noite para dar conta dos projetos e dar conta também de estudar para as provas e tentar aprender, né? Alguma coisa, porque é muita coisa para aprender ao mesmo tempo. E nisso você se desafia e eu acho que também você amplia um pouco a sua capacidade de compreensão, porque você vai começar a desenvolver estratégia para tentar aprender rápido. E eu acho que isso me ajudou. Então essa ajuda fez com que eu aplicasse em outras áreas também da minha vida em si, né? Isso me ajudou bastante. E tá ficando muito nítido aqui pela forma que você está colocando. Talvez seja o seu background em física, nessa parte da matemática. Você teve preocupações em entrar em nuances do método, da forma de resolver, que muitos engenheiros com quem a gente lida no dia a dia não tem essa preocupação. Que é bem comum. É bem comum. O cara é do setor automotivo, ele é do sucroalcooleiro, ele senta na frente do software, ele quer reproduzir no software o que ele vê em campo. Então, eu quero fazer um crash test. Sim. Quero pegar o desenho do carro e lançar contra uma parede. Ele não tem essa preocupação dos coeficientes, como que o software está fragmentando a coisa. Isso. Querendo ou não, uma visibilidade muito interessante. Sim. Te dá mais versatilidade para atuar, enfim, um ponto de vista diferente, isso sim. é legal. E até quando aparecem os problemas, é nesse momento que a gente sabe o quão importante é entender o que está acontecendo, os coeficientes que a gente definiu, todo esse setup. Porque quando roda lisinho ali, a gente fala, perfeito. Agora, quando aparece um probleminha, aí a gente começa a arrancar os cabelos, começa a se preocupar. Enquanto a simulação está simples, usar a tecnologia é fácil. Sim, exatamente. Quando começa a ter assim... começam a surgir os empecilhos, que ter essas sacadas que você falou que passou para o seu colega trazem uma vantagem competitiva. O que ajuda muito também se o cara tem um background muito forte, ou até uma base conceitual muito forte na área de física e dinâmicas do fluido, no caso do CFD, quando o cara vê um resultado que aparentemente está convergido, o cara pode avaliar e falar, cara, não está fazendo sentido isso, entendeu? Não parece ser a física, tem alguma coisa errada, vamos supor, a pressão da parede está estranha, aí você tem que pensar, será que eu discretizei aí a malha até a parede? Vou dar um exemplo básico aí, que às vezes as pessoas esquecem disso, né? Vai gerando malha e esquece de trabalhar com Y+, por exemplo, porque dependendo do que você quer estudar, né? Tô sendo até mais técnico aí. Fica tranquilo. Fica à vontade. Tô sendo até mais técnico aí. Mas eu acho que falta um pouco disso no mercado, porque às vezes, em geral, ficam tão empolgados de trabalhar com simulação, porque é bonito de ver os vídeos, é bonito de ver as cores, né? Mas tá além disso, quando você começa a apresentar os dados mais em forma gráfica, você vê que a atenção não prende tanto, principalmente assim, quando você tem um curto tempo para poder apresentar para a diretoria, eles querem ver um pouco do gráfico, porque é mais resumido do que colocar um gráfico cheio de curvas que você tem que levar um tempo para apresentar, né? E o gráfico acaba sendo mais bonito e tem informação, se você souber escolher o tipo de figura que você coloca, tem informação ali. Mas a pessoa que está entrando vê aquilo, não é só simplesmente colocar as condições de contorno e mandar rodar. Tem o questionamento da base física, entendeu? Às vezes o cara, ele não é especialista da área, isso ajuda muito, viu? Acho que o Luiz aí fez mestrado na área de turbomáquinas. Antes do mestrado de turbomáquinas, rodar um CFD com alguma turbina é diferente do depois, né? Imagina que é diferente depois. É diferente. Porque eu já trabalhava com simulação antes, já estava na E3S. Na E3S eu entrei no ITA, fui pro mestrado e muda. Meu Deus, muda. Então, porque você já tem noção do que vai acontecer, dependendo do tipo do regime que está acontecendo naquele escoamento, entendeu? De repente dá alguma... no caso de compressores, tem aqueles problemas de estabilidade por conta de próximo da região de stall ou surge, é um fenômeno completamente transitório, e a gente está falando de física. Agora imagina numericamente o que vai acontecer, não converge, às vezes fica próximo da divergência e você acha que o problema é só de condição de contorno, mas não é. Você está tentando, vamos supor, trabalhar em regime permanente alguma coisa que é transitória. Então, um pouco na falha conceitual da física, que o cara não tem, prejudica muito o cara que está fazendo simulação. Então, não é só estudar simulação. Estudo em física também, não estou fazendo só o merchandise da minha área aí. Não, é mais do que bem-vindo. Mas a engenharia tem a física, então se aprofunde nisso, porque eu acho que isso conta muito, é um diferencial muito grande. É aquele exemplo que eu sempre gosto de mencionar. Você faz uma simulação de um escoamento supersônico e não aparece uma onda de choque.
Tem alguma coisa errada ali. Isso, Você fez, será que a sua malha tá boa? Será que você fez o setup correto? Então tem alguma coisa estranha. Então esse tipo de feeling do engenheiro, de conhecimento da física do problema, é extremamente importante para analisar os resultados da sua E tem um simulação. aspecto maior. Eu não sei quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, mas é muito comum, eu tenho muito contato com várias empresas, é muito comum você chegar uma conversa com um profissional e ele fala, poxa, simulação, é isso aí que eu quero, nossa, é isso que eu preciso. E você fala para ele, ok, mas se você tiver a tecnologia para o seu equipamento, o que você espera de resposta? É impressionante quantos engenheiros formados em campo não sabem o que eles querem de resposta. E é falta da física. Poxa, eu estou olhando para uma turbomáquina, eu estou preocupado com um mapa de performance. Eu não vou fazer um plot colorido para ver zonas de recirculação. Eu estou preocupado para ver se eu vou pegar um stall, um surge da vida. Então, a física te faz ir atrás das perguntas corretas. E o cara que não está bem na física, ele não sabe o que perguntar para o software. Sim, isso. Ele vai rodar, ele vai ter imagens coloridas, mas ele não sabe o que fazer com aquilo. E isso é o que a gente sempre passa nos nossos treinamentos. O primeiro passo de uma simulação computacional é definir os objetivos, é definir onde você quer chegar, o que você quer obter. Porque isso é o que vai ser a diretriz de toda a sua simulação computacional. Com certeza. Então, e novamente, para um físico já fica mais tranquilo ter esse conhecimento, saber exatamente, conhecer a física do problema ajuda e muito na hora de você fazer a sua simulação computacional. Com certeza. E outra coisa, sempre eu acho que a pessoa que está trabalhando nessa área, por mais que tenha alguma dificuldade, vamos supor, eu como físico tive muita facilidade em entender os fenômenos em si, né? Intuitivamente eu já conseguia enxergar algumas coisas. Mas como na parte de engenharia eu ainda estava me desenvolvendo, cara, você tem colegas para isso, conversa e troca experiência, que é uma forma de você crescer. Porque a partir do momento que, às vezes, o cara é muito perfeccionista e não quer mostrar que não sabe, ele não pergunta pro cara do lado e a evolução é muito lenta. Então pergunta pro cara do lado, desenvolve junto, cara, olha o que você tá achando disso daqui. Eu mesmo, quando vou trabalhar algumas simulações e não tá convergindo, né, eu falo para um cara que já tem um pouco know-how na área, eu falei, cara, dá uma olhada aqui, vamos tentar elaborar uma estratégia. E às vezes é extremamente complexo. E se você ficar sozinho naquele ciclo, você leva um tempo a resolver. Então compartilha, às vezes o cara já passou por aquilo e já dá um passo, né? Então é isso. Então, além de você ter a base na física, cara, você tem, eu acho que é um trabalho assim mais assim compartilhado, não é algo que o cara deveria ficar sozinho, só ele tentando resolver quando ele trava num desafio, né? Acho que compartilhar faz com que você acelera na busca de resposta. E todo mundo, quando pede simulação para você, quer que você resolva em 2, 3 dias, né? Sim. Sempre é assim. Ninguém fala, vai demorar 2, 3 semanas, um mês. Cara, como assim? Não é só colocar as condições de contorno e dar o play. Falei, não é só isso, não. Você tem que entregar resultado de confiança, né? E para isso pode levar semanas, dependendo do tipo de simulação que você vai fazer, né? Agora, você tem algum exemplo do seu dia a dia em que você pode, para quem está sendo nosso espectador, mastigar um pouco essa informação? Poxa, tem gente que deve estar ouvindo e está falando, mas 3 semanas para uma simulação é muito tempo. Mas se for fazer ensaio físico, tentativa e erro, 3 semanas não é um caso. Então, não sei, você tem algum exemplo assim que você pode citar por cima? Um exemplo, o cara chega, ele pede um mapa, vou falar do compressor, que é um pouco mais complexo. Primeiro, se você trabalhar já no compressor, já vai demorar muito tempo, porque compressor, ele normalmente é multi-estágio. Turbina você pode ter contato de um estágio, então você pode ter 1, 2, 3, 4 estágios. E esses estágios você tem que trabalhar na geometria de cada um deles, você tem que trabalhar na malha de cada um deles. Então imagina esse trabalho, acaba sendo multiplicado. E trabalhar em convergência, em compressor, ele é um pouco mais complexa quando comparado com turbina, né? E trabalhar em mapas, você não vai simular um ponto. Você vai simular um conjunto de pontos, então não é uma simulação, é 15, 20, 30, dependendo do detalhamento que você quer no mapa, né? Então, e é vários pontos diferentes, então você está simulando o mesmo componente, mas com vários fenômenos físicos diferentes acontecendo dependendo de onde você estiver nessa máquina. Então, o tempo para isso pode demorar meses, 3, 4, 5 meses, dependendo, e depois, se tiver a possibilidade do processo de validação, tem isso também, olha, cara, tá desviado, talvez eu poderia calibrar o coeficiente tal para dar um ajuste nessa curva, então, dependendo do tipo de precisão que você quer, o trabalho pode demorar muito mais que isso, né, praticamente. Mas se fosse ensaio físico? O quê? Para atingir o mesmo resultado, sem simulação, vamos fazer empiricamente. Empiricamente, isso daí, o custo é extremamente elevado, né? E o tempo para isso também é que é complexo. O ensaio físico, vamos supor, de um compressor, você pode quebrar a máquina. Então você pode chegar a perder
em dólares, 200, 300 mil dólares num compressor, tentando levantar um mapa dele, por exemplo. Né? Tentando levantar, quero frisar essa palavra, tentando levantar, eu falo que é tentando porque nunca é de primeira, quando o cara, ele tá levantando o mapa, primeiro é porque ele não conhece, né, porque se ele conhecesse não precisaria ali, mas ele tem mais ou menos noção até onde ele vai. Então esse não conhecer leva muitas vezes ao erro, e ao erro você tem, ali tá gastando recursos humanos, né, energia elétrica, máquina que tá rodando, e nessa tentativa e erro, assim, comparando em relação a recursos financeiros, na minha opinião, isso aí acho que é geral, né? Fazer o CFD assim, ele é muito mais barato do que ensaiar, mas obviamente, aí a pessoa fala, então beleza, vamos fazer só o CFD e esquece o empírico. Aí não dá também porque no CFD a gente não considera tudo que existe na realidade do mundo, né? Então não tem como. Você não considera aquele passarinho que acaba entrando na rota do turbomáquina e por aí vai. E o mundo é multifísico, né? Exato. Então não dá pra gente esquecer multifísico, transiente, isso, caótico. É isso. Mas o exemplo que você está dando é legal. O meu mestrado, ele acompanhou o meu mestrado. Ele já estava lá no ITA quando eu cheguei, eu saí, ele ainda estava no ITA. Sim. E o meu mestrado foi otimizar uma turbomáquina. Então, a gente pegou uma turbina que foi desenvolvida pelo ITA e nós fizemos um processo de otimização dela, levantamos o mapa e otimizamos para tentar ter um ganho de performance, desempenho e eficiência. A gente conseguiu melhorar a eficiência da máquina em 1,5%. Para quem não sabe, 1,5% numa turbina aeronáutica é muita coisa. Imagina um avião que economiza 1% para cada viagem que faz, que o avião nunca está parado. Mas enfim, eu precisei de 3 para 4 meses de cálculo, computador projetando, fazendo conta para chegar nessa resposta. Poxa, 4 meses para fazer esse estudo. Mas se fosse ensaio físico, eu ia ter que construir a primeira turbina. Para construir uma turbina, nem sei, 10 anos, não sei. Para botar numa bancada para talvez quebrar. Aí eu ia ter que construir a segunda, a terceira, a quarta. O meu estudo teve mais de 1.500 variações geométricas, designs diferentes. 1.500 modificações na geometria para alcançar esse aumento de eficiência. Então imagina você fazer 1.500 turbinas, instrumentar mão de obra para fazer esses ensaios físicos para obter essa resposta. Talvez o seu bisneto terminasse o... Eu acho que talvez. Eu acho talvez. Que não. Eu acho que não. Não, com certeza, é isso mesmo. Você falou de tempo para fabricar. É até difícil medir porque, por exemplo, dependendo do tipo de soluções que a gente dá, não tem, às vezes, ferramental para construir aquilo. E aí você tem que desenvolver o ferramental e, às vezes, treinar o fornecedor ou o cara que vai desenvolver a sua turbina para ele tentar construir aquele perfil de pau ou aquilo que você quer, entendeu? Ou tentar atingir aquele nível de tolerância. Então a gente tem um limite da manufatura também, além disso, né? Então tem todo esse tempo também para você construir e tal e testar a máquina, né? Então você tentar fazer isso, fazer uma gama de testes no CFD, eu acho que você ganha, você vai ter algo mais redondo e depois sim você faz o teste para validação, né? O Amaral, ele comentou comigo, bom, a gente já percebeu aqui, vocês já se conhecem faz um tempo. E ele comentou comigo sobre algumas experiências internacionais que você teve. Peraí, deixa eu pegar o meu pão com mortadela de novo. Deixa eu abrir meu sanduíche aqui. Vai, continua. Vinícius, eu queria saber, você já teve experiências internacionais que a simulação computacional te levou até essas experiências? Sim. A gente teve uma parceria do ITA aí com a TU Berlim, né? Então eu cheguei para a Alemanha e era para apoio de simulações do desenvolvimento de um motor para geração de energia, praticamente, né? Eu não tive acesso detalhado a todo o projeto, mas eu tive detalhado tanto o compressor e turbina, e eles queriam entender um pouco o desempenho, a máquina, como ela funcionava, antes de rodar ela no banco, né? Para ter uma noção e até para desenvolver uma lógica de controle que respeitasse os limites da máquina. Então, com base nisso, lá na Alemanha desenvolvi com eles, né, os mapas de desempenho da máquina ali, né, no qual ali eu tinha know-how, e aí as leis de controles foram baseadas respeitando essa performance da máquina para você não entrar em problema de stall nem nada disso, né. E aí foi aplicado praticamente nesse projeto. E, além disso, né, também, como eu estava lá, eles me apresentaram para um grupo de alunos e aí eu já tinha uma experiência nessa área, eu acabei também dando suporte
quase um orientador para os alunos lá também da TU Berlim. Legal. Isso foi muito legal, porque além de tentar transmitir alguma coisa, eu aprendi muito com eles, né? Porque chega desafio que você nunca chegou a trabalhar, né? Então, você fala, pô, vamos embora, vamos tentar resolver isso aqui. E a maioria dos problemas que chegou, a gente conseguiu chegar numa solução. Isso e foi aprendeu legal. a tomar chopp quente? Opa, aprendi. Isso aí foi uma das coisas. Mas é uma bebida boa. A cervejinha é boa lá na Alemanha. Lá né? é boa mesmo, boa e barata, né? São Você ficou duas quanto coisas. tempo lá na Alemanha? Cara, eu cheguei a ficar quase um ano, deu uns Poxa, 9, 10 bastante meses. Você foi, ficou só em... foi doutorado de sanduíche, né? Ah, então era o excelente. período que eu tinha ali, né? Não tinha muito mais que isso. E você deu uma rodada pela Alemanha ou ficou só em Berlim ali, conheceu outras regiões? Cheguei a conhecer Oktoberfest e cheguei a conhecer a original, né? Fui pra Munique. Blumenau, você está no meu coração. População de Blumenau, eu amo vocês. Eu também tenho que conhecer, né? Por Ah, oportunidade. viu? É isso daí, eu tenho que conhecer com Eu vou certeza. te dar um pedaço do meu sanduíche de Nossa, mortadela. Eu sou com certeza tem que suspeito, conhecer. porque eu morei 4 anos na Alemanha. Eu Ah, fiz é? meu mestrado na TU de Munique. Nossa, que legal, Então, eu cara. também aproveitei algumas Oktoberfest por lá e... Nossa. Bom, acho que eu não vou comentar muito o que acontecia naquela Oktoberfest, mas a gente pode dizer, a cerveja era boa. Não, muito boa. E pô. o detalhe é que a caneca deles lá tem 1 litro. Isso. Então você pede a cerveja, vê uma cervejinha sempre a cada 1 litro. Então se você tomar 5 no seu dia, já deu pra ver que o resultado vai ser pelo menos dançar uma música alemã mais alegre ali, Com né? certeza. E com 1 litro de cerveja você faz até atividade física também, né? Porque é um peso, né? Um copo cheio desse daí. E aí você vê os garçons vindo lá com 20, Ah, 30 verdade. canecas de uma vez e fala, meu Deus. É incrível isso mesmo. Agora, vocês estão todos amiguinhos aqui, mas vocês têm, esse mercado de engenharia ele é muito pequeno, pessoal, a gente se conhece. Vocês já trabalharam no mesmo lugar, vocês não estavam os dois no IAE aí em algum período da história? Pois é, descobrimos que os dois, no mesmo período, trabalhávamos no IAE, cada um em uma área um pouco diferente, Isso. mas trabalhávamos nesse mesmo instituto, né? Foi no mesmo instituto, eu estava na área de propulsão turbojato e a área é separada, né, fisicamente ali acho que da onde você trabalhava ali, né? Eu trabalhava ali na parte de sistemas espaciais, né? Então por isso que muitas vezes a gente não se encontrou, estava no mesmo lugar, muitas vezes no mesmo lugar, no mesmo dia a gente foi se encontrar aqui na I3S, né? Em São Paulo? Em São Paulo, não em São José dos Campos, né? Incrível. E Isso até aí. a gente discutindo um pouco, sabemos que já trabalhamos em alguns projetos em comuns, Também, né? Alguns, também. de novo, cada um numa certa área. É verdade. Mas esse setor aeroespacial, ele é um nicho onde todo mundo indiretamente sempre conhece alguém que conhece alguém. Isso, é. Então é sempre muito interessante Também, né, troca de trabalhando experiências. no mesmo projeto, eu resolvendo um problema de um lado, você resolvendo do outro, tivemos sucesso no final e a gente nem se conhecia, né? Exatamente, né? É incrível que Então faz. o desenvolvimento do Vinícius fez com que eu iniciasse o meu trabalho e o sucesso do meu trabalho fez com que o dele também desse certo. Isso, Então muito legal essa isso. troca é muito legal, muito legal. E tudo envolvendo simulação. Tudo numa Os dois simulação, envolvendo simulação exatamente. computacional. Foi isso mesmo. Deixa eu começar a mudar um pouquinho a pauta para a gente começar a direcionar aqui para a nossa reta final. Esse item que ficou das experiências internacionais, poxa, você chegou então a ter uma convivência muito boa com o pessoal lá de Berlim. Sim. O que você percebe que tem de diferença na pesquisa de engenharia que é praticada no Brasil frente à que é praticada lá fora? Vamos pegar aqui a de Berlim como referência. Existem diferenças? Ou você se sentiu em casa, era muito parecido? Como que foi isso? Eu acho que eles têm muito incentivo econômico por conta do nível do laboratório que eles têm lá, né? O laboratório de turbomáquinas, eles tinham um túnel de vento para fazer vários ensaios com perfis de paz de turbina, por exemplo, coisa que a gente não tem aqui no Brasil, e é caro isso, né? Eles têm isso lá, cheguei até a participar de alguns ensaios, e tanto que isso eu só li em livros, então parece aquele negócio, né? Só li em livro, de repente eu vejo o negócio acontecendo na minha frente, né? E é um processo interessante, ele pinta a pá com uma tinta, passa, coloca num túnel de vento, e aí com base nisso você já começa a ter as regiões onde tem alguns vórtices e começa a estudar a turbulência com base nisso, ângulo de incidência de pá, então eu tive a parte prática, né? E essa vem um pouco da diferença. Aqui, acho que por falta de recurso, a gente acaba indo muito para a simulação. Então a gente tem isso, obviamente, mas a parte de ensaio que eu acredito que é algo que falta também para complementar, por conta de processo de validação, né? Porque toda simulação acho que é legal ter um processo de validação até para ganhar mais confiança, né, em si. Então a diferença lá, eu vi isso,
E também eles tinham um laboratório de manufatura, então toda hora, quando você tinha algum perrengue lá, pô, tá faltando uma peça aqui para montar, o cara ia no laboratório de manufatura do lado, ele mesmo já usinava a peça, ele tinha a opção na universidade de fazer cursos de usinagem, CNC, então o cara que estava desenvolvendo um ensaio ia lá, usinava, fazia, voltava, encaixava a peça e acontecia, entendeu? Então, isso não era burocrático, ele não precisava nem pedir autorização. Ele tinha já algumas determinadas tarefas, que, obviamente livre de fazer, outras não. Isso ele era, né? Então aqui também tem um pouco, acho que da parte da burocracia, eu pelo menos sinto isso, né? Um pouco da burocracia que trava um pouquinho a gente de conseguir desenvolver. Para complementar, desculpa, Amaral, para complementar o que o Vinícius está falando, é muito interessante, porque essa questão da talvez uma falta da parte financeira ou então de estrutura que a gente encontra aqui às vezes no Brasil, isso faz com que o perfil do engenheiro brasileiro seja muito valorizado lá fora. É muito comum, quando você está, pela minha experiência na Alemanha também, os engenheiros eles têm uma certa tendência de ser muito by the book. E o brasileiro, por muitas vezes você não tem muita opção, poxa, eu preciso dessa peça, não, mas eu vou ter que enviar para tal setor construir, fabricar, manufatura, faltou verba, o brasileiro ele acaba achando uma saída, um encontro, ele vai buscando mais, ele não tem muita alternativa além de buscar novas soluções. Então isso faz com que o brasileiro tenha esse perfil muito interessante para o mercado europeu. Sim. Então muitos brasileiros quando vão para a Europa, eles chegam já tentando modificar alguns processos, agora, olha, peraí, esse aqui a gente teria que seguir tudo isso, mas vamos ver se a gente consegue adaptar de uma forma mais inteligente, uma forma mais otimizada, e isso é muito valorizado, né? E claro, é aquela... ocasião faz o ladrão, né? Então, às vezes, a gente não tem muita opção e a gente busca novas soluções. E isso é um perfil conhecido do engenheiro brasileiro fora do Brasil e muito valorizado. A ponto que, às vezes, a solução é arranca essa peça, então, e vamos dar um jeito sem ela. Exato. Mas é um ponto que eu acho legal dessa discussão que vocês estão tendo, é porque tem gente aqui que talvez tenha participado, tenha feito curso em instituições que têm essa estrutura. Eu passei por instituições, por exemplo, que tinham um túnel de vento. O problema aqui não é a ausência, é a pouca frequência, a pouca incidência. Quantas universidades no Brasil a gente tem com uma estrutura boa? 3, 4, 5 talvez, num país com as dimensões do nosso, né? Então, esse acaba sendo o grande problema. E aproveitando todo esse know-how que você tem, você estudou muito, na parte aeronáutica, aerodinâmica, defesa, você tem passagem acadêmica, de mercado. Como que você enxerga hoje a atualidade do setor aeroespacial brasileiro e o que você acha que é tendência para os próximos anos? O que vai começar a pegar aqui nesse mercado? Isso aí eu acho que tem que colocar no meio da pauta a indústria 4.0, né? Que a tendência é essa, isso vai estar em todo lugar. Então, o próprio CFD já faz parte dela, você já está começando a simular antes de você partir para o empirismo, né? A Vibraz, muitos anos atrás, todos os projetos que desenvolvia iam direto por empírico para teste, até por conta, década de 90, recurso computacional era mais, vamos falar assim, grosseiro comparado com hoje, né? Hoje você tem um acesso melhor a clusters de alta potência, falando dessa forma. Então você já consegue virtualizar algumas coisas e otimizar custo, né? Na produção de alguns equipamentos. Além disso, tem manufatura aditiva, que você começa a produzir peças que antes era impossível. Antes você desenhava em CAD, mas só que você não tinha forma de conseguir construir. Então, quando você parte para uma solução, até com impressão 3D, por exemplo, você consegue atingir algumas precisões, você consegue economizar também, né, em relação a tempo para poder produzir aquele tipo de peça. Então, eu acho que a tendência é essa também no mercado aeroespacial. Tem utilizado muito isso, né? A própria SpaceX, você vê que tem muita coisa que é impressa em metal ali, né, por manufatura aditiva, tem utilizado muito isso. Então, é uma das coisas que é a tendência no mundo, isso. Né? Nós temos um case que é possível encontrar na internet de um cliente ANSYS, lá fora, não está no Brasil, que ele constrói uma turbina aeronáutica inteira por impressão 3D. Então, sei lá, tinha 1.500 peças e eles reduzem para 100, algo dessa ordem. No final do processo está um motor pronto. É uma startup que está fazendo isso e é impressionante. Isso é incrível. Você falou, startup, você não precisa mais de uma empresa de grande porte como uma Siemens ou Rolls-Royce, que você precisava de 20 ou 30 anos atrás para construir isso. Hoje uma startup aí de, sei lá, 15, 20, 30 pessoas, você já consegue ter assim, um maquinário desse porte, né? Porque uma é alta tecnologia agregada. Né? Isso. Você já tem toda essa... É incrível, é incrível. Tempos fascinantes em que vivemos. E aí, Vinícius, para a gente encerrar então,
se você fosse dar uma dica para quem está aqui acompanhando esse conteúdo e falou, cara, que legal, quero trabalhar na linha do Vinícius, quero ir para aeronáutica, quero ir para defesa, que dica você tem para esse pessoal aí? A primeira coisa é sempre ser persistente, obviamente, porque trabalhar no mercado aeroespacial você vai pegar grandes desafios para resolver, né? Sabemos muito disso. E um dos caminhos é sempre pesquisar empresas que vocês têm afinidade, por exemplo, Rheinmetall, Avibras, Embraer, não só no Brasil, fora do Brasil também, entender um pouco do que eles fazem e, baseado nisso, tentar se especializar naquilo. Então isso já é um caminho em si, né? Porque você já vê um pouco na prática do que tem sido feito e aí se especializar numa área, obviamente, para o seu currículo virar atrativo para essas empresas. Então, unindo os dois, eu acredito que você já consiga conseguir navegar nessas águas, né? Praticamente isso. Ou voar nesses ares. Voar nesses ares. Acho melhor. Voar nesses ares. Edita. Voar nesses ares. Ou nesse vácuo também, se tiver nesse vácuo. Não, o CFD não resolve vácuo. Tira o vácuo. Pessoal, muito legal. Quer aproveitar? Fazer mais algum comentário? Eu só queria agradecer muito a sua presença, Vinícius. É sempre muito... É um prazer ter aqui um colega de profissão, né? Que a gente bateu um papo super legal ali sobre a parte técnica e eu fico muito feliz em ter empresas como a Avibras no Brasil, que fazem com que o setor aeroespacial, o setor de defesa evolua. É muito importante para a indústria brasileira e a gente sabe que o setor aeroespacial está na ponta da tecnologia. Sim. Então muitas coisas que são desenvolvidas para o setor aeroespacial, em alguns anos está no nosso dia a dia. A gente tem diversos exemplos. Então sempre fico muito feliz de trazer alguém do setor aeroespacial que utiliza a simulação, que trouxe essa cultura da simulação para o dia a dia da empresa e que vê a importância de simular para desenvolver na engenharia. Cara, Vinícius, do meu lado, é muito legal, já falei aqui na introdução, acho muito massa estar conversando com alguém que foi meu professor, foi meu aluno, que a gente se cruzava em outra época, em outro clima. Muito legal sempre falar contigo, a gente vem se falando aí, a gente mantém um contato ao longo dos anos. E cara, foi muito legal essa conversa, gostei de verdade, eu acho que agregou bastante pro pessoal que está aqui acompanhando a gente. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter se deslocado, por estar fazendo isso aqui ao vivo com a gente sabe que não é fácil, que tem custo, tem toda uma logística envolvida. Então cara, eu só posso te agradecer, o conteúdo foi animal, gostei da conversa, espero que você goste, espero que o nosso público goste. Certeza. E espero contar contigo para muita coisa ainda que a gente vai trabalhar junto. Não, com certeza. Eu tenho que agradecer também vocês pela oportunidade também, né, de participar do podcast. Enfim, eu ouvi alguns episódios muito bons, episódios de qualidade, de profissionais aí de referência na área. Recomendo a todos também continuarem acompanhando, né? E agradeço pela oportunidade de participar disso. E achei legal aí a I3S de Casa Nova. Eu não conhecia ainda. Eu conhecia a antiga instalações da I3S. Então, vocês estão de parabéns também. Sempre muito bem-vindo aqui. Legal. Unindo o útil ao agradável. E é isso aí, pessoal. Então, esse aqui foi mais um episódio do Kai Talks, sempre trazendo profissionais de peso e de grande responsabilidade para enriquecer o seu dia a dia a partir de bate-papos descontraídos. Muito obrigado por estar com a gente até agora e a gente se vê novamente no próximo episódio. E é o seguinte, estamos finalizando hoje mais um episódio, temos muito mais da segunda temporada, só que neste momento aqui, bom, eu, Vinícius, aqui o Amaral, a gente falou tanto de Alemanha, de cerveja Oktoberfest, acho que tá na hora de tomar aquela cervejinha ali alemã para comemorar esse episódio. Vamos ver se a gente vai achar um chopp de 1 litro. Valeu, pessoal! Valeu, um abraço e até a próxima. Valeu. Até mais. E não se esqueça, pessoal, mande suas dúvidas, sugestões para o e-mail kaitalks@e3s.co.